Nossos cumprimentos a todos. Iniciaremos hoje um outro capítulo do livro Divaldo Franco Responde, volume 1. E o tema será depressão, tristeza e melancolia. Nesse capítulo também será mencionado sobre ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, sobre a melhor terapia para os transtornos emocionais e obsessão, depressão e morte, prevenção da depressão e sofrimentos dos familiares. E essa é a primeira pergunta referente ao tema ao Divaldo, do qual foi perguntado como definir o estado depressivo e como diferenciar da tristeza e da melancolia. E Divaldo nos explica que a melancolia era um termo clássico desde a Grécia Antiga e o encontramos em Hipócrates. Hipócrates é considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da saúde, frequentemente considerado como o pai da medicina. E também em Galeno. Cláudio Galeno provavelmente era da Sicília e mais conhecido como Galeno de Pérgamo, proeminente médico e filósofo romano de origem grega e provavelmente mais talentoso médico investigativo do período romano. Eles fazem abordagem da melancolia e dizia-se tratar-se de um distúrbio procedente da bilis negra, do qual sobreviveu largamente na história da medicina. A palavra depressão surgiu pela primeira vez na literatura inglesa por volta do fim do século XVII, começo do século XVIII. A tristeza é um ato de introspecção, mas nem sempre é melancolia. A melancolia tem raízes mais profundas, e quando essa melancolia é demorada, torna-se patológica. Todos temos momentos de tristeza, momentos de melancolia que podem durar alguns dias. Freud, ao publicar por volta de 1900 o livro que ele intitulou Melancolia, assevera que é natural a todo indivíduo que passa por uma perda, a perda de um objeto, de um relacionamento, de um emprego, de alguém quando morre. E, naturalmente, é comum ficar triste, melancólico, sendo considerado até normal, por um período de até 4 semanas. No entanto, quando se prolonga além disso, trata-se de um fenômeno patológico, uma depressão. Então, a tristeza é a primeira fase de desencanto. A melancolia é uma tristeza profunda. A depressão é uma denominação moderna ao transtorno da melancolia. As estatísticas não são precisas, mas estima-se que entre 15% a 25% da população mundial sofra de alguns dos transtornos psiquiátricos,
como a depressão crônica, o distúrbio bipolar, o transtorno obsessivo-compulsivo e a síndrome do pânico. E se pergunta ao Divaldo, quais as causas desta verdadeira epidemia? Podemos afirmar que é fruto do comportamento da sociedade atual ou existe outra explicação? E Divaldo responde, do ponto de vista espírita, todos esses fenômenos são do espírito. Doente é o espírito, como, aliás, assevera a Organização Mundial de Saúde. Não existe doenças, mas doentes. Quando o indivíduo tem débitos perante a consciência cósmica, quando é um enfermo espiritual, encontra-se com predisposição para deixar-se afetar por essas ondas de perturbação, de desajustes, esses conflitos que vêm como heranças ancestrais de seus desaires, ou seja, de seu mau comportamento, sem decoro, comportamentos vergonhosos. Dessa maneira, a melancolia, a depressão, os distúrbios do pânico e outros transtornos igualmente graves encontram-se em germe no espírito que é devedor. Existem, no entanto, fatores endógenos, ou seja, fatores internos, tais como a hereditariedade. Assevera-se que todo aquele que descende de um depressivo tem 30% de probabilidade de ser depressivo também. No entanto, se ele descende de um casal de depressivos, esta probabilidade sobe a 70%. As enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas dessas doenças que respondem pela irrupção do estado depressivo, do transtorno obsessivo-compulsivo, do distúrbio de pânico, etc. Existem também os fatores da natureza exógena, o que significa que se origina ou é causa de fatores externos, que podem ser físicos, fisiológicos, sociais, etc. E como efeitos desses relacionamentos, a ansiedade, o medo, a solidão e as ocorrências denominadas como perdas. Todos eles contribuem de alguma forma para a instalação desses transtornos de conduta. Foi Emil Kraepelin, o notável pai da psiquiatria moderna, que estudou a depressão sob dois aspectos, o unipolar e o bipolar, que mais tarde seriam consideradas como distúrbios da afetividade. Esses fatores psicossociais referidos, o medo, a ansiedade, a solidão, são responsáveis por graves transtornos, como fruto da nossa vida de tempo sem tempo, porque vivemos encarcerados no transcurso das horas, vivenciando compromissos perturbadores, o que produz ansiedade, induzindo-nos, sem dúvida, a alguns transtornos psicológicos muito graves. O Espiritismo, no seu paradigma científico,
apresenta uma terceira psicogênese, ou seja, uma possível causa da origem e desenvolvimento dos processos mentais ou psicológicos da mente e da personalidade. Para todos esses fenômenos perturbadores que denominamos como lei de causa e efeito, defluente das reencarnações de cada espírito. Nessa lei encontra-se os fatores predisponentes e preponderantes para a instalação dos transtornos clássicos, academicamente considerados. Nesse postulado, o Espiritismo identifica uma outra síndrome, a da obsessão, que se constitui da interferência de espíritos perversos em nossas vidas. Os gregos asseveravam que os deuses podem nos castigar, dando lugar ao surgimento da melancolia. No entanto, Aristóteles refere que Platão e Sócrates periodicamente entravam em melancolia. E aqueles estados eram inspirados pelos mesmos deuses. Aí verificamos duas vertentes: a melancolia punitiva e a inspiradora. A melancolia punitiva seria uma perspectiva psicanalítica que refere a um estado de onde o indivíduo vivencia uma tristeza profunda, desvalorizando a si mesmo, com sentimentos de culpa e autocrítica severa. Já a melancolia inspiradora refere-se à ideia de que pode ser uma fonte de criatividade e inspiração. Em um notável livro denominado O Demônio do Meio-Dia, Salomon, que é o escritor, define que a depressão toma conta do mundo. E na sociedade norte-americana são dezenas de milhões de indivíduos crônicos, outros tantos experimentando-a na fase primária. E depois do atentado de 2001, essas cifras aumentaram. Esse atentado refere-se àqueles ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização islâmica Al-Qaeda, em 11 de setembro, sobre as Torres Gêmeas. No entanto, no Brasil, essas estatísticas não são muito divulgadas. A depressão hoje alcança uma estatística surpreendente em todo o mundo. Já sobre a ansiedade, a Organização Mundial de Saúde afirma que o século XXI é o século da depressão. Mas não só a depressão tem crescido muito, a ansiedade também. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, dedica-lhe um capítulo e explica-nos por que isso tem ocorrido. Divaldo afirma que isso tem ocorrido porque o indivíduo não se conforma com aquilo que tem, que lhe é concedido, e procura ganhar o tempo de maneira inadequada, com velocidade. Na atualidade, as informações viajam com muita rapidez e o volume é surpreendente,
graças aos veículos de comunicação em massa, alcançando índices elevados, impossíveis de ser absorvidos. Em busca sôfrega pelas ocorrências externas, impede a vivência íntima, o contato de si consigo mesmo, desaguando em perversa ansiedade. Os modernos tratadistas que escrevem sobre o assunto em questão asseveram que sofremos uma frição, quer dizer, uma separação da nossa psique durante o processo da evolução antropológica, ou seja, nos aspectos físicos, sociais e culturais. O que antes era unidade, agora se apresenta em caráter duplo em nossa mente, parecendo que somos dois eus, o angélico e o demoníaco, que ficou muito bem caracterizado na obra de Stevenson, que escreveu clássicos como A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro. Esse bem e esse mal, muitas vezes lutando em nosso íntimo, desgastam-nos e levam-nos a armazenar conflitos e inquietações maiores do que podemos suportar. Ao mesmo tempo, gostaríamos de acompanhar o processo de evolução, estar a par dos acontecimentos, participar dos eventos, surgindo-nos o medo de ficar na retaguarda. E como efeito, somos devorados pela ansiedade. A ansiedade é um fenômeno psicológico natural e tem lugar quando estamos esperando algo, quando encontramos-nos na expectativa de qualquer acontecimento, seja bom ou mal. Em casos dessa natureza, a ansiedade é considerada normal, mas quando experimentamos palpitação, sudorese fria, começamos a experimentar dores de cabeça e problemas de natureza digestiva, já se encontra instalada uma ansiedade patológica. Este é o século, sim, dos ansiosos, que poderíamos acrescentar como sendo o dos insatisfeitos. Estamos sempre querendo mais, sem possibilidade de administrar o que já temos. E por hoje terminamos e voltaremos após 15 dias sobre a continuação sobre este tema, depressão, na visão espírita. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.